deixar aqui como ensinamento. São ensinamentos simples, irmãos, mas quando a gente vai lendo, sabe, o Espírito Santo ministra novamente ao nosso coração e isso nos fortalece, isso nos dá capacidade de encarar os dias que tem vindo pela nossa frente. Amanhã é segunda-feira, é dia novamente de levantar, de tentar de novo, de seguir adiante. O que eu aprendo com esse texto? Não deixe de clamar a Deus. Em momento nenhum, independente das circunstâncias, não deixe de clamar a Deus. Agar orou com intensidade. E Salmo 126, no verso 5, como eu disse, diz que os que semeiam com lágrimas, com alegria vão ceifar. Então, isso é importante, o que eu vou dizer aqui. Tira um tempo do seu dia. Olha, não importa quanto tempo, mas tira um tempo do seu dia. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus. Fala com Ele. Às vezes a gente fala com tantas pessoas, não é? Passa o dia falando com tanta gente, manda mensagem para lá, no WhatsApp para cá, e recebe um negócio e manda. Fala com Deus. Você vai ver que a atmosfera da sua vida, da sua casa, vai mudar. Não adianta somente desejar uma mudança se nós não buscamos por essa mudança através da oração. Oração é a maneira como nós nos conectamos com Deus. Agar teve uma experiência sobrenatural no meio do deserto. Vai haver um momento na sua vida em que a única coisa que vai lhe restar será a oração. Os nossos recursos não serão suficientes. A nossa capacidade, a nossa desenvoltura não serão suficientes. Nós vamos ter que buscar a Deus. Foi isso que Agar fez. Outra coisa que Deus ministrou aqui ao meu coração: não tenha medo, não temas. Talvez, quando você se prostra, as pessoas ao seu redor vão se prostrar também. Você que está me ouvindo, que é coluna espiritual dessa casa, e eu sei que eu falo para muitas pessoas aqui, porque muitas pessoas que acompanham Minuto com Deus são colunas espirituais nos seus lares. Você que é o pai de família ou a mãe de família, ou você que é o jovem ou a jovem que na sua casa, só você que busca a Deus, hoje o Senhor diz para você: erga-se, levante-se, porque se você se prostrar, quem está junto com você vai se prostrar também. Amém, irmãos? Como Deus falou ao meu coração nessa palavra. Não é tempo de lamentar, não é tempo de desistir, mas é tempo de se levantar. Pastor, eu estou com pouca força. Deus te ajuda a se levantar. O profeta Isaías diz, Isaías 41, deixa eu abrir aqui. Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel: não temas, não temas aí, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Deus conhece a sua realidade, Deus conhece você pelo nome. Você não é mais um na multidão, você é único diante de Deus. Ele é que formou você quando você estava ali no ventre da sua mãe. E o Senhor diz assim: tu és meu, você é meu. Você é propriedade de Deus. Versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, você não vai se afogar. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e nem chama vai arder em você. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que você foi precioso aos meus olhos, também foi honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, de novo, não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
E aí tem uma série de promessas aqui, né, onde Deus fala coisas tremendas para o profeta Isaías. Então, irmãos, Deus nos manda hoje que nós nos levantemos, que nós continuemos lutando, batalhando, aliançados com Ele, porque Ele é o nosso Deus. Ele é quem nos sara, Ele é quem nos cura, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem vê a nossa dor, o nosso sofrimento, e Ele vai fazer com que nós consigamos vencer esse tempo de crise, esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia. Amém? Em nome de Jesus. No momento de crise, no momento de dificuldade, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer. Então talvez você que está assistindo aí esse culto, que está cultuando a Deus conosco, você está passando por uma situação assim também. Você está nesse momento sem direção, sem rumo, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe a quem recorrer. E você olha para um lado e para o outro, você só consegue ver o deserto. E no meio do deserto, Deus revela essa fonte de águas vivas que é Jesus. Se você quer vencer o deserto, enxugue as suas lágrimas, peça ao Espírito Santo para restaurar a sua visão, olhe para o seu lado, que você vai ver que o Espírito Santo está aí junto com você. Jesus está junto com você. E Jesus te ama tanto que entregou a sua vida na cruz por sua causa, por causa dos seus pecados. Eu quero fazer uma oração. Então, se você quiser, coloque aqui o seu pedido de oração. Eu tenho clamado a Deus para que o Senhor nos faça vitoriosos nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Tem sido tempos realmente difíceis, tem sido tempos de luto, de perda, de muita dor, mas o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos capacita a passarmos por esse momento, por esse tempo. E eu creio que o Espírito Santo, mais do que nunca, está presente na nossa vida nesse tempo. Quando a gente vê falar, quando a gente recebe alguma notícia de perda de alguém, certamente eu já tenho a certeza de que o Espírito Santo está confortando essa família, está consolando essa família. Então, eu quero orar por aqueles que têm lutado contra essa enfermidade, contra aqueles que foram atingidos por essa crise. Obrigado, Luciana Vieira, por ter se tornado membro aí, no nome de Jesus. E vamos orar, irmãos, vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que essa crise. Eu creio que Ele em breve nos dará um tempo favorável, Ele nos permitirá caminharmos livremente de novo, estarmos junto das pessoas que nós amamos. No nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer com que nós sejamos vitoriosos no meio de todos esses problemas que temos enfrentado. Deus te abençoe, Gleidson e Lohan, pela oferta, pelo superchat. Vamos orar uns pelos outros? Vamos fechar os olhos e clamar ao Senhor no nome de Jesus? Pai amado e querido, nós te agradecemos pela Tua palavra que foi lida aqui inicialmente, Deus, crescendo em amor. Deus, queremos crescer no Teu amor, mesmo no meio de tantas adversidades, no meio de tantos problemas, tantas dificuldades que temos enfrentado. Cremos que é possível transbordar do Teu amor no meio dessa crise. Por isso eu te peço que através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos capacite para isso. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Espírito Santo do Senhor atue na minha vida, na nossa vida, de uma forma sobrenatural, nos capacitando para que nós possamos ser vitoriosos nesse momento
Deus, eu oro por aqueles que estão lutando contra o Covid, aqueles que estão nos leitos das UTIs, aqueles que estão aguardando uma vaga, aqueles que estão enfrentando a doença em suas casas. Dê a eles vitória, Pai, no nome de Jesus. Eu oro por aqueles que tiveram que, por força das circunstâncias, abandonar os seus postos de trabalho, que eles tenham o sustento de alguma maneira, que eles possam ser acolhidos e abençoados, que eles tenham as suas necessidades supridas pelo Senhor. Em nome de Jesus, abre as portas para aqueles que estão desempregados. Recoloca esse irmão, essa irmã no mercado de trabalho, Pai. Ó Deus, e aqueles relacionamentos que foram abalados nesse tempo de pandemia, por causa da crise, por causa do excesso de convivência, que o Senhor não deixe que essa família seja destruída. É muito triste ver uma família ser desfacelada, ver um casal se separando. E nessa pandemia nós tivemos tantas notícias, Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos dê o teu refrigério, nos dê paciência para conviver um com o outro. Em nome de Jesus, nos fortalece, Pai. Queremos passar por essa crise. Assim como o Senhor permitiu que o povo de Israel passasse pelo mar, quando eles estavam sendo libertos do Egito, e atravessaram o mar em terra seca, assim como o Senhor permitiu que Pedro caminhasse sobre as águas, e ainda que em um momento ele tenha desviado o seu foco e começado a afundar, o Senhor o tomou pelas mãos e o resgatou. Faça assim também com o teu povo. Tem misericórdia daqueles que passam por dias difíceis e nos faça, Senhor, andar em terra seca. Se o Senhor não abrir o mar, que o Senhor nos faça caminhar sobre as águas, sem que tenhamos nenhuma influência da força do vento ou das ondas, mas que possamos ser vitoriosos no meio disso tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus tire você do deserto, que Deus te dê a direção certa, que Deus faça com que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, independente das circunstâncias que você estiver enfrentando. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Amém? Um grande abraço a todos. Que Deus te abençoe. Obrigado pelos que se tornaram membros, por aqueles que ajudaram aqui através do Superchat, por aqueles que fizeram uma contribuição aqui através da nossa conta jurídica ou que compartilharam simplesmente. Deus multiplique na sua vida muitas vezes mais aquilo que você tem plantado no reino de Deus. Amém? Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma passagem dos evangelhos, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Essa passagem acontece no domingo da ressurreição, depois que Jesus passou por todo aquele processo da cruz, depois que Jesus foi humilhado, foi chicoteado, foi julgado e condenado de forma injusta e foi crucificado. No terceiro dia, que era o domingo, ele ressuscitou. E essa passagem acontece quando 2 discípulos estavam indo para um povoado próximo a Jerusalém chamado de Emaús. E nesse caminho Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem.
Eu quero ler aqui com você o texto e eu quero extrair aqui algum aprendizado, algumas lições. Lições aprendidas no caminho de Emaús é o tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Obrigado a todos que nos acompanham nesse momento, que acompanham a nossa transmissão. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com os seus grupos, com as pessoas que você ama, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Obrigado a todos que ofertaram e que vão ofertar aqui no Superchat. Que Deus multiplique na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Eu vou fazer uma leitura e à medida em que for lendo eu vou comentando aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? Versículo 13, Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, era o domingo, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Os últimos acontecimentos tinham sido assim, bastante contundentes, né? Foram coisas assim tremendas que aconteceram. Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Então, os discípulos conversavam a respeito dessas coisas. Esse era o acontecimento mais recente que havia espantado, escandalizado a todos. Então, no caminho, eles conversavam a respeito dessas coisas. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se aproxima, Jesus não se identifica, ele só se aproxima e começa a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram Jesus. Pensaram assim, tem uma pessoa nos acompanhando aqui, só isso. E continuaram conversando. Ele, Jesus, então, lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Vou parar um pouquinho aqui. Eles estavam tristes, eles estavam atônitos com o que havia acontecido com Jesus, e Jesus estava ao lado deles, mas eles não o reconheciam. A palavra diz no verso 16 que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Às vezes nós vamos nos encontrar tristes, andando por um caminho que não era o caminho para nós estarmos, porque eles deveriam estar em Jerusalém, eu vou falar disso daqui a pouco, mas estavam indo para Emaús, não era o lugar onde eles deveriam estar. Às vezes nós vamos estar tristes, andando por um caminho que não é o caminho que Deus designou para nós. Os nossos olhos serão impedidos de ver Jesus, porque nós olhamos mais para as circunstâncias, para os problemas, para tudo que está acontecendo à nossa volta do que para Cristo. Mas mesmo assim, Jesus continua caminhando ao nosso lado. Amém? É algo que eu queria deixar para você aqui, nesse primeiro momento. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, não importa por qual problema, por qual adversidade você esteja passando, Jesus continua ao seu lado. Ele continua caminhando ao seu lado. Pastor, mas eu não estou vendo. Sim, os discípulos não viam. Eles não o reconheceram, mas ele não saiu ali do lado. Ele estava com eles. Um dos nomes de Jesus é Emanuel,
que significa Deus conosco. Jesus prometeu aos discípulos que estaria com eles até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. No meio da sua dor, no meio da sua decepção, da sua tristeza, Jesus está com você, Jesus está ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Um deles, um dos discípulos, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele, Jesus, lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus fez aqui, irmãos? Jesus viu que aqueles homens não entenderam nada. Jesus falou assim: olha, como que vocês demoram a acreditar naquilo que os profetas falaram? Como vocês não acreditam nas promessas de Deus? E Jesus, então, desde os 5 primeiros livros do Pentateuco, desde o Moisés, passando pelos profetas, explicou para aqueles discípulos o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus começou a falar do Gênesis até o profeta Malaquias sobre a trajetória dele, mostrando para os discípulos que aquilo que havia acontecido com ele já estava previsto nas Escrituras, já tinha sido profetizado dentro da palavra de Deus. Ao se aproximarem do povoado, versículo 28 agora, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus apertou o passo e foi andando na frente deles. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou
e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, a história desses dois discípulos é uma das últimas histórias mencionadas no Evangelho de Lucas. Ela também é citada por Marcos, que fala de uma forma bem resumida sobre ela, em Marcos 16. A palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica amat, que significa fonte de águas correntes. Emaús era uma cidadezinha, um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles haviam saído. Então, o contexto eu já expliquei para você. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, passaram-se 3 dias da sua morte, então ele ressuscitou no domingo e ele se encontrou com esses 2 homens que estavam no caminho, o caminho de Emaús. Eu quero, junto com você, extrair algumas lições aqui, lições aprendidas no caminho de Emaús. Você já fez uma caminhada muito longa? 11 quilômetros é um bom percurso, né? Para quem faz atividade física aí, para quem corre, faz uma caminhada, 11 quilômetros dá um bom tempo. Imagina você caminhando 11 quilômetros e conversando com Jesus. Só que aqueles homens não o reconheceram. Por quê? Eles estavam naquele momento tristes e eles estavam decepcionados. Então, a sua tristeza e a sua decepção os impedia de reconhecerem Jesus. E como isso se encaixa na nossa vida hoje? Quantas vezes as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas frustrações, tudo aquilo que nós enfrentamos nessa vida, nos impedem de reconhecer Jesus, nos impedem de experimentarmos o mover de Deus, o agir de Deus. Jesus está ao nosso lado, mas nós não reconhecemos a presença dele, porque os nossos olhos estão voltados para outras coisas, para aquilo que nos fere, para aquilo que nos magoa. Mas Jesus está ali ao nosso lado, querendo falar conosco, querendo se relacionar conosco, e nós não nos atentamos para isso.